A gente vai ter outra entrevista importante agora dentro desse contexto, desta série de projetos, são 17 projetos que envolvem aí o pacote anti-invasões na Câmara dos Deputados, com o nome que a gente já mencionou aqui, o deputado Pedro Lupion, presidente da Frente Parlamentar Agropecuária, que está nos nossos estúdios da CNN em Brasília. Deputado, boa tarde, bem-vindo, obrigado pela disponibilidade de falar conosco. Queria ouvi-lo sobre esse contexto, se o que a gente está vendo agora na Câmara dos Deputados, com esta série de projetos avançando na casa, é uma forma da bancada aproveitar uma janela de oportunidade que se abriu nesse contexto, ou o que tem sido um trabalho já de outros tempos e que agora conseguiu amadurecer esse debate, e como é que ele se conecta com esta questão envolvendo o presidente da Câmara e o ministro do Desenvolvimento Agrário. Mais uma vez, boa tarde, deputado. Boa tarde, Yuri. Prazer estar com vocês aqui na CNN, aqui no estúdio de Brasília, para poder falar desse assunto que é tão importante. Nós estamos vivendo um momento muito difícil, né? O tal do Abril Vermelho é uma oficialização da balbúrdia, da baderna, do descumprimento da lei que a gente não pode aceitar de maneira nenhuma. É óbvio que nós, como bancada, e você sabe o tamanho que nós temos de bancada, a força política que nós temos dentro do Congresso, aproveitamos os momentos corretos para poder pautar assuntos. Quando o MST invade 24 ou 25 propriedades em 2 ou 3 dias, é óbvio que o tema volta à tona e a gente tem condições políticas de articular a tramitação mais célere de cada um desses projetos. São muitos. Nós temos projetos na Comissão de Agricultura, projetos que estão na Comissão de Constituição e Justiça, alguns que estão na Comissão do Meio Ambiente, mas sequer foi instalada ainda a Comissão do Meio Ambiente, e também alguns projetos que estão no Senado. Ontem tivemos uma vitória importante, foi pautado no plenário a urgência de um dos projetos. Nós aprovamos, importante ressaltar que nós fizemos praticamente 300 votos contra 100 do governo, conseguimos uma vitória importante ontem no plenário. Vamos brigar para votar o mérito ainda hoje, tentarmos votar o mérito desse projeto, além de outros que a gente tem toda a disposição de puxar a urgência para o plenário. A base do governo faz seu papel nas comissões, tem dificuldades de formar uma base contundente nas comissões temáticas, é o que está acontecendo na CCJ, por exemplo, em que há pouco eu estava lá tentando vencer a obstrução da base do governo, pasme, o próprio governo obstruindo uma comissão importante como a CCJ, para que a gente consiga avançar com o 8262 e outros projetos que são tão importantes que estão ali na pauta. Foi pedido vistas, deve voltar na próxima sessão, para que a gente consiga dar celeridade e uma resposta importante no que nós estamos chamando agora de Abril Verde, né, para contrapor esse Abril Vermelho de pautas contra invasões, e que a gente consiga deixar claro que invasão é crime, tem que ser punido e tem que ser criticado, no mínimo criticado pelo governo. Mas, infelizmente, com a situação que nós temos em Brasília hoje, o próprio presidente da República, em evento recente do lançamento da tal da prateleira de terras, elogiou as ações do MST. Aí fica difícil a gente ter que mostrar para a sociedade o que é certo e o que é errado. Deixa eu trazer a deputada Larissa Rodrigues, que tem acompanhado de perto, estava inclusive trazendo apuração a respeito desta tramitação na CCJ e tem acompanhado toda a discussão relacionada à terra no Congresso Nacional. Larissa Rodrigues, Pedro Lupion, deputado presidente da FPA. Tudo bem, presidente? Boa tarde para o senhor. Obrigada por atender ao nosso convite. Presidente, a gente tem visto uma relação, no mínimo, mais conflituosa com o Palácio do Planalto durante esse mandato do governo Lula do que era antigamente com o presidente Jair Bolsonaro. Agora, com essa promessa, pelo menos foi o que me falaram, de Arthur Lira, de dar uma acelerada nesses projetos, que envolvem, que são prioritários para a FPA. Como que o senhor acha que essa relação pode bater lá no Palácio do Planalto, até porque o que eu tinha escutado ali no Ministério da Agricultura é que tinha melhorado um pouco. Começou ali no ano passado, no primeiro ano, um pouco pior, teria melhorado no final do ano para o início desse ano, mas há um entendimento, pelo menos com quem eu conversei, de que pode gerar novas crises novamente, aprovando, priorizando todas essas pautas. Como que o senhor analisa essas possibilidades e como que o senhor analisa agora essa relação atual com o Palácio do Planalto?
Larissa, é importante ter o questionamento até para a gente deixar as coisas muito claras. Nós somos uma bancada temática. A Frente Parlamentar da Agropecuária só existe para proteger os interesses dos produtores rurais do Brasil. Quando esses interesses são atacados, e atacados frontalmente pelo governo e pelas ações do próprio governo, a gente não pode ficar de tapinha nas costas, conversinha e tentando criar pontes. A gente tem que mostrar o que está errado. Essa prateleira de terras que foi lançada na última segunda-feira não tem novidade nenhuma. É um compêndio legal de tudo aquilo que já está previsto na legislação. O problema é que eles não apresentam solução prática nenhuma, não colocaram orçamento, não mostraram de onde vai sair o dinheiro, como é que vão comprar essas áreas, tanto que deixou insatisfeito, inclusive, os baderneiros do movimento. Então, a gente não tem como ficar passando pano e agradando. O mesmo governo que fala que quer se aproximar do agro é o governo que tira o dinheiro do Proagro, que é justamente o seguro dos pequenos produtores, é o mesmo governo que bota o MST dentro do Palácio do Planalto e dentro de estruturas importantes como o INCRA, como o Ministério do Desenvolvimento Agrário, e o próprio presidente da República fala que eles têm que continuar invadindo. É o mesmo governo que não entrega o seguro rural que prometeu para os produtores rurais. É o mesmo governo que anuncia medidas emergenciais, deixando aquém os desejos da maioria dos produtores e ainda anuncia que esse dinheiro vai sair do próximo Plano Safra, ou seja, vai criar um problema lá para frente. E é o governo que tem a sua base dentro do Congresso Nacional trabalhando constantemente contra as pautas ligadas ao nosso setor. Então, tudo tem limite, né? As relações institucionais e corporativistas de Brasília, elas se limitam até o momento que começa a atrapalhar efetivamente a essência da existência da nossa bancada. Nós só existimos e só somos parlamentares para proteger o agro brasileiro e é isso que nós fazemos. Quando ele é atacado, a gente reage fortemente. Deputado, deixa eu seguir nesta toada de relações mais tensionadas e sempre relembrando, a FPA, a Frente Parlamentar Agropecuária, de fato é das maiores, das mais articuladas no Congresso Nacional e isso é histórico. A gente tem visto a agenda do governo federal, principalmente a agenda econômica, avançar muito pouco neste ano de 2024, principalmente se a gente comparar com 2023. Nesse aspecto, na sua avaliação, e levando em conta o fato de o senhor ser do Progressistas, mesmo partido presidente da Câmara, Arthur Lira, é possível que esse clima mais tenso do Congresso, da base como um todo com o governo, também afete o andamento dessa agenda econômica ou não? Mesmo a FPA e outras frentes e outras bancadas vão saber separar o que é a agenda importante para a economia, por exemplo, regulação da reforma tributária, das questões mais ligadas ali diretamente ao governo federal. Veja, é importante começar botando as palavras muito claras. O governo não tem uma base de apoio. O governo tem uma base muito frágil de alguns partidos aliados que ocupam cargos importantes, mas que não conseguem entregar esses votos. E falo de diversos partidos, a maioria deles, fora o PT, que efetivamente é o partido do presidente da República, não consegue colocar a totalidade dos seus votos porque tem pautas que realmente vão contra o que a gente espera do Poder Executivo. E cito exemplo como os vetos. Nós tivemos avanços importantes dentro do Congresso Nacional, projetos que foram aprovados com maioria absoluta dos votos, inclusive com apoio de partidos da base, e que foram vetados, sem nenhuma combinação ou contrapartida por parte do governo em relação ao Congresso Nacional. Aí fica difícil, Quando fazem acordo, não cumprem acordos, não conseguem fazer essa base caminhar. Então tem uma quebra de confiança enorme dentro do Congresso Nacional em relação às atitudes do governo. Tudo aquilo que foi aprovado de importante do país nesse último ano e no começo desse ano agora, foi por consciência de responsabilidade, senso de responsabilidade dos parlamentares, principalmente na questão da pauta econômica. Essa questão da reforma tributária, e você, Yuri, acompanhou muito o nosso trabalho aqui em Brasília, na FPA, para deixar muito claro que a gente não aceita uma reforma tributária que aumente tributos e principalmente o custo de produção e o custo de alimentos, nós hoje tivemos que fazer uma apresentação de uma coalizão de 23 frentes parlamentares dos projetos de lei complementar para regulamentar essa reforma tributária, porque o governo sequer conversou com a gente. O governo sequer conversou com o parlamento, sequer enviou esses projetos de lei complementar e a regulamentação da reforma tributária. Aí nós temos que fazer, criamos grupos paralelos, grupos de trabalho, em que apresentamos, por exemplo, a desoneração da cesta básica, a questão da monofasia de combustíveis, a questão dos créditos tributários, ou seja, aquilo que é o objetivo de uma reforma tributária, que é diminuir custo, fazer com que o Brasil volte a crescer e gerar emprego e possibilite o dia a dia da vida da população. O governo sequer conversou conosco em relação a isso. Então, quando há omissão do Executivo e as coisas não caminham, a gente tem que trabalhar dentro do Congresso Nacional. É óbvio que quando há
esse tensionamento de relacionamento entre a Câmara dos Deputados e o Executivo, a gente consegue avançar nas nossas pautas, lembrando que o presidente Arthur Lira sempre foi um aliado importante da FPA, sempre teve um papel muito positivo em relação às pautas da agropecuária e tem trabalhado bastante nessas pautas junto conosco. Ontem foi um senso de oportunidade, sequer era o presidente Arthur Lira que estava presidindo, era o deputado Lúcio Moschini, que também é da nossa bancada, que estava presidindo a sessão e que nós conseguimos aprovar aquela urgência. Agora é óbvio que fica um recado muito claro para o governo, que nós temos maioria dentro do Congresso e que nós vamos trabalhar ao máximo para avançar essas pautas e coibir essas invasões. Deputado Pedro Lopion, do Progressistas do Paraná e presidente da Frente Parlamentar Agropecuária, eu agradeço bastante a entrevista e a disponibilidade de estar conosco. Eu agradeço também Larissa Rodrigues, que me ajudou nessa conversa aqui. Obrigado, deputado. Obrigado, Yuri. Eu que agradeço. Um prazer estar com vocês. E agora cumprimos nossa parte na Câmara e esperamos que o Senado dê encaminhamento a esses projetos. Maravilha. Boa tarde mais uma vez.